Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Maravilha? Espero que vocês estejam bem. Lembrando que a finalidade dessas aulas é levar até você, nossos alunos, entre outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Isso que nós estamos passando nessas aulas é um ponto de partida. A ideia é aguçar em você, que está nessa quarentena, a veia pesquisadora, né? Ativar essa veia que faça com que você saia da preguiça, ou para que você use esse seu celular não só para as redes sociais, mas que você possa também utilizá-lo para fazer grandes pesquisas, para que quando houver o retorno, você venha com, vamos dizer assim, você venha com mais recursos intelectuais, tá certo? Então, esse é o objetivo dessas aulas. Maravilha? Dando sequência aos nossos estudos, na aula anterior eu falei a respeito dos três elementos da tragédia, né? Porque vamos pensar que Aristóteles, quando pensou em textos para serem encenados, a tragédia era um texto que ele considerava elevado. Não pela representação dos atores, mas pela importância do texto, pela importância do fato e pela importância, vamos dizer assim, pela importância pela importância do que aquilo trazia, pela importância do mito, né? Porque era o mito que era o elemento principal para que a tragédia tivesse, vamos dizer assim, o seu objetivo alcançado, que era promover a catarse, a purificação, a reflexão, tá certo? Então vamos lá, os três elementos, lembra? Espaço, tempo e ação. Isso está no vídeo anterior. Nesse vídeo de agora, eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dos 6 elementos principais da obra dramática. Aristóteles escreveu tanto quanto tragédia, escreveu sobre a tragédia e sobre a comédia, mas os textos ligados à comédia se perderam no tempo. Então, tudo que a gente tem, todas as referências de comédia que Aristóteles fala, estão incutidas ali, né? Estão dentro dos textos da tragédia. Ou seja, ele faz referências à comédia dentro dos textos de tragédia. Então, nós não conseguimos encontrar aí. Na verdade, nós vamos ter aí um outro autor, que é um discípulo de Aristóteles, que tem um nome super complicado e eu não lembro agora, que vai escrever um pouquinho mais sobre a comédia. Mas vamos dizer assim, ele já não vai escrever sobre a comédia com o olhar de Aristóteles. Aristóteles tinha um olhar para a história. Esse novo autor vai falar um pouco sobre a comédia atual. Ok? Certo. Posto isso, então, vamos fazer a seguinte introdução. Os 6 elementos da arte dramática. Vou fazer aqui uma leitura, abre aspas, para Aristóteles. São, portanto, 6 as partes da tragédia que constituem a sua qualidade. Então, quais são esses seis elementos? O mito, o caráter, o pensamento, a linguagem, a melodia e a encenação. Aristóteles era tão taxativo que ele dizia assim, além destas, não há mais nenhuma. É sempre importante pensar que, ao passar do tempo, tudo isso foi revisto, foi repensado, foi reanalisado, mas é legal a gente fazer essa viagem no tempo e pensar como o cara que compilou todos esses textos e que sistematizou o processo pensava, né? Como ele era comprometido com o método, certo? Como ele era comprometido com o método, isso é muito interessante. E pensar também que isso só chegou pra gente porque esse cara se esforçou, certo? Esse cara se esforçou, falou, vamos me debruçar a fazer isso, e isso tem que chegar pra essa galera esmiuçadinho, mastigadinho. E ele conseguiu. É muito legal você ler um texto e pensar que esse texto tem mais de 2000 anos. Né? Enfim, vamos lá. Primeiro elemento, o mito. O que é um mito? Não é o 17 que governa o país. Mito. Por mito, entendo a composição dos atos. Então, um mito, vamos dizer assim, é um enredo, é a história que vai amarrar a trama, né? Ou seja, a história que vai amarrar toda a trama, todo o desenrolar do espetáculo. O elemento mais importante da tragédia é a trama dos fatos.
pois a tragédia não é a imitação de homens, mas sim a imitação de ações e de vida. E a própria finalidade da vida é uma ação. Olha que bonito isso, né? Na tragédia, não agem as personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações. Olha que bacana isso. Vamos pensar nesse trecho. Na tragédia, não agem personagens para imitar caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações. Então, eu olho, observo, assumo aquele tipo de característica para que eu possa desenvolver determinada cena. Que bacana isso, né? Então, é como se o teu personagem não tivesse uma característica própria. É como se ele precisasse fragmentar, como se ele precisasse de várias pequenas características para determinadas ações. Muito bacana a gente ver que o cara pensou não só no texto em si, mas ele pensou na produção. Ele pensou lá no dramaturgo, na pessoa que ia escrever, né, no poeta. E é muito legal essas dicas que ele vai deixando, essas pistas, né? O que mais ele tem dessa parte do mito aqui? É um texto muito grande, então eu tô pegando as partes mais bacaninhas, assim. Deixa eu ver se tem uma parte mais bacana aqui assim. Olha só. É necessário que os mitos bem compostos não comecem e nem terminem ao acaso, mas devem ter uma extensão bem apreensível pela memória, desde que se possa apreender o conjunto. Uma tragédia tanto mais bela será quanto mais extensa. Eu falo sobre isso no vídeo anterior, da preocupação em contar a história de forma detalhada, precisa. Se eu precisar amarrar todas as cenas para que essa parte seja muito bem dita, para que as pessoas entendam isso de forma muito contundente, será feito. E é preciso pensar que isso foi pensado para um teatro de 2.400, 2.500 anos atrás, tá certo? Não é pensado para um teatro moderno, onde você coloca 100 pessoas e para um espetáculo de 1h30, tá bom? Vamos lá. Então, esses elementos, o mito, o caráter, o pensamento, a linguagem, a melodia e a encenação. Vamos para o caráter. Caráter, você é um homem de caráter? Você é uma mulher de caráter? Caráter. A tragédia é a imitação de uma ação que se executa mediante personagens que agem e que diversamente se apresentam conforme o pensamento e o caráter. Certo? Por caráter, entendo o que nos faz dizer das personagens que elas possuem tal ou tal qualidade. É o que revela certa decisão ou, em caso de dúvida, o fim preferido ou evitado. Não tem caráter o indivíduo em que, de qualquer modo, se não revele o fim para que tende ou qual repele. Ou seja, o seu caráter te coloca com afinidade com o quê? O teu caráter repele o quê? Então você precisa construir personagens que tenham muito bem definido isso. Dentro da minha característica, dentro do meu caráter, eu tenho coisas com as quais eu me afinizo e tem coisas com as quais eu não afinizo, aquilo que eu vou repelir. Então para Aristóteles era muito importante isso estar muito bem claro nos personagens. Aquilo com que os personagens têm afinidade e aquilo com que os personagens não têm afinidade. Aquilo que é rejeitado, ok? Isso pode ser desde do ponto de vista comportamental, do ponto de vista político, social, entre outras coisas. Tá certo? Bom, vamos lá. Deixa eu anotar mais uma parte aqui. Bom, olha lá. Como a composição das tragédias mais belas não é simples, mas complexa, e além disso, devem imitar casos que suscitam a piedade e o terror. Essa parte é muito legal porque a gente consegue pensar como o dramaturgo, ou seja, quando eu crio o personagem, quando eu vou criando as histórias para esses personagens, eu preciso pensar no que eu quero provocar em quem está assistindo.
Lembra do conceito de catarse? Se eu quero provocar, se eu quero emocionar, se eu quero provocar revolta, se eu quero provocar reflexão, se eu quero que essa pessoa saia renovada do meu espetáculo, eu preciso pensar nos caracteres que eu quero explorar nos meus personagens. Ó, não devem ser representados nem homens muito bons que possam de boa para má fortuna. Caso que não suscitem, olha só, caso que não suscite nem piedade, nem terror, mas repugnância. Ou seja, o princípio era, você tem que causar piedade ou terror. As pessoas precisam ter aquele conceito de ou poxa vida, coitado. Porque se você causar repugnância, você perde o conceito da tragédia. Lembra que a tragédia se tratava de homens elevados, dos deuses, desse conceito de aprender com os deuses ou de admitir a nossa pequenez, né, diante dos deuses. Então, você não podia causar terror. Olha que bacana isso. É claro que hoje a tragédia, ela toma outras conformidades, tanto a tragédia quanto a comédia. E o horror é uma das sensações que você pode explorar dentro das características do seu personagem. Mas quando ele pensou nisso, né, a tragédia tinha um caráter elevado. Então, dentro dessa perspectiva, como ela tinha como finalidade elevar as pessoas e provocar a reflexão, ela não podia causar essa repugnância, né? É muito bacana. Ó, nem homens muito maus que passam de má para a boa fortuna ou da felicidade para a infelicidade. O primeiro caso não é conforme com os sentimentos humanos. E o segundo caso, embora satisfaça os sentimentos de humanidade, não provoca terror nem piedade. Não basta escrever textos para teatro, você precisa pensar naquilo que você vai causar em quem vai assistir. Isso é muito bacana, né? Bom, vamos para o nosso terceiro elemento, que é o pensamento. Bom, terceiro elemento da tragédia é o pensamento. Por pensamento, entendo tudo quanto dizem os personagens, para demonstrar o que quer que seja ou manifeste a sua decisão. Convém dizer sobre um assunto o que lhe é conveniente e inerente. Esse é o pensamento, o pensar, né? O pensamento inclui todos os efeitos produzidos mediante a palavra. O pensamento, olha que bacana isso, o pensamento inclui todos os efeitos produzidos mediante a palavra. Então, tem aquilo que os meus personagens refletem durante o espetáculo, dentro da trama, e tem aquilo que eu quero provocar do meu público. O que eu quero que eles pensem, o que eu quero que eles levem dessa composição. O quarto elemento é a linguagem. Domínio da linguagem e enunciado, domínio da linguagem, o enunciado dos pensamentos por meio da palavra. Enunciado este que tem a mesma efetividade em verso e prosa. Qualidade essencial da linguagem é a clareza sem baixeza. Vamos pensar sempre que tragédia é pensada em textos de elevação. Então, dentro de uma composição de tragédia, não era recomendado que se falasse palavras de baixo escalão. Eram sempre palavras pensando, se pensa em linguagem, pensa num linguajar elevado, de caráter elevado. E aí ele coloca junto como melodia e encenação como quase se fundindo. Melodia é o principal ornamento da tragédia. Digo ornamento à linguagem que tem ritmo, harmonia e canto, e o servir-se separadamente de cada uma das espécies de ornamentos. Então, vamos lá. Melodia é o principal ornamento da tragédia. Pensando que nós temos aí vários ornamentos, né? É a melodia que vai dar equilíbrio. É a melodia da linguagem. Olha isso que ele fala, né? Digo ornamento, a linguagem, a melodia vai dar ornamento aos textos. Tanto em texto em prosa quanto em verso, né? Mas é a melodia que vai dar esse canto, a troca, né? O subtexto, o olhar. É essa melodia. E ele vai falar da encenação. A encenação, de certo, é a mais emocionante das partes da tragédia, mas a menos artística e a menos própria da poesia.
A realização de um bom espetáculo depende mais do encenador do que do poeta. E é muito importante a gente pensar nisso. A encenação de certo é a mais emocionante das partes da tragédia, porque a encenação é onde você vai colocar toda a trama de forma visual. As pessoas vão contemplar aquilo visualmente. Mas para o Aristóteles, ela é a menos artística. Ela é a menos é a característica menos, ela é a menos artística, ela não tem tanto peso quanto a poesia. Vamos pensar que o Aristóteles era um homem ligado às ideias, às palavras, ao pensamento. Ele não estava muito preocupado com o ornamento, né? Mas ao mesmo tempo, ele entendia que, olha lá, ele entendia. A realização de um bom espetáculo depende mais de um encenador do que do poeta. Por quê? Mesmo o texto sendo bem escrito, estando bem pautado em informações, vamos lá, ele tendo melodia, tendo uma boa linguagem, tendo uma boa fluidez de pensamento, tendo personagens com caracteres, com caráter bem definidos e tendo bom enredo, tendo um bom mito, se o encenador não conseguir colocar isso de forma equilibrada para as pessoas, você não tem espetáculo. Tá certo? Bom, então esses foram 6 elementos, certo? 6 elementos principais da obra dramática do ponto de vista aristotélico, por assim dizer. Maravilha? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu!